Fala, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar início ao nosso terceiro bimestre. Então bora para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre o equilíbrio termodinâmico e a vida no planeta Terra. Pessoal, eu gostaria que vocês fossem acompanhando através do nosso material de ciências, nossa apostila já do terceiro bimestre. Estamos na página 3, tá bom? Antes da gente falar sobre o equilíbrio termodinâmico, eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho, só essa palavra, equilíbrio. Então, de acordo aí com o nosso dicionário, ela é um substantivo masculino, que significa aí, segundo a física, a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Podemos dizer também que é uma posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. Mas é claro que para nós, aqui nesse momento, o que vai nos interessar é esse equilíbrio termodinâmico. Vamos falar sobre ele mais para frente. Observem essas três imagens. Vamos tentar relacioná-las ao conceito de equilíbrio. Então, na imagem superior, lá do cantinho direito, nós temos o empilhamento aí de rochas, Nós podemos dizer que esse equilíbrio está relacionado ao significado que nós falamos anteriormente, Aquele significado, o equilíbrio físico, Atribuído aos significados do vocabulário, digamos assim, certo? Já nas demais imagens, nós podemos relacioná-las ao desequilíbrio ambiental, ok? Então, aí partimos para dois conceitos diferentes dessa palavra equilíbrio. Eu gostaria só de deixar claro que não só o homem, não é só o ser humano que está relacionado com o desequilíbrio do meio ambiente, tá? Existem alguns desastres naturais que também ocasionam o desequilíbrio. Nós já, inclusive, falamos sobre isso no bimestre passado. Nesse caso, por exemplo, esse incêndio florestal, ele também pode ser ocasionado por um desastre natural. Por exemplo, uma descarga elétrica, através de um raio, também pode levar a um incêndio. É claro que a interferência humana, ela existe, ela é real e ela ocasiona o desequilíbrio ambiental, certo? Mas não só ela, é isso que eu gostaria de deixar claro. Agora vamos lá. Consideramos como um sistema em equilíbrio termodinâmico quando algumas grandezas, como pressão, temperatura e a composição química, elas não variam com o passar do tempo. Então, isso é o equilíbrio termodinâmico, tá? Pressão, temperatura e composição química constantes com o passar do tempo. Diante dessa definição e considerando o que vocês já aprenderam com as informações que vocês têm no dia a dia, você acha que o nosso planeta está conseguindo manter esse equilíbrio termodinâmico? Relembrando que nós já estudamos no bimestre passado, o nosso planeta é contemplado por um fenômeno que possibilita a existência da vida. Que fenômeno é esse? É o efeito estufa. Durante o dia, os raios do Sol atravessam as nuvens e aquecem o solo do planeta. E o chão, por sua vez, aquece o ar da atmosfera. Por isso, o ar perto do solo é mais quente que o ar de altitudes maiores. Durante a noite, as nuvens funcionam como se fossem uma colcha, que impedem o ar quente de subir e se dispersar nas alturas. A manutenção das temperaturas ocorre devido ao constante fluxo de energia, ou seja, a quantidade de energia que entra no nosso planeta é proporcional à energia que sai. Quando isso acontece, nós alcançamos o chamado equilíbrio climático. As águas dos oceanos também absorvem o calor da atmosfera. Sendo assim, as correntes marinhas contribuem para o equilíbrio termodinâmico, porque o movimento feito do Equador em direção aos polos permite que o calor seja distribuído em diferentes faixas. Sem o efeito estufa, haveria uma redução na temperatura média do nosso planeta, o que impossibilitaria a existência de água no estado líquido. Sem água líquida, não há chance de sobrevivência das formas de vida que existem aqui, A ocorrência do efeito contrário, ou seja, do aumento do efeito estufa, alteraria significativamente as temperaturas médias, tornando-as assim superiores às que os seres vivos já estão adaptados, que aconteceria o que nós chamamos de aquecimento global, A atmosfera também participa da manutenção do equilíbrio, filtrando os raios solares, fornecendo oxigênio para a respiração e o gás carbônico para a fotossíntese. São atividades vitais dos seres vivos.
Além disso, é nela que acontecem todos os fenômenos meteorológicos. Os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa respondem por 60% das emissões totais no mundo. Então, nós temos em primeiro lugar a China, com um pouco mais de 26%, seguido dos Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Brasil, Indonésia e Irã, depois o Canadá e, por último, o México. Isso são os 10 maiores, emissores de gases. Desde o século XIX, as temperaturas do planeta vêm sendo registradas de maneira mais efetiva, e os dados mostram que a temperatura média da superfície aumentou em 0,0 graus Celsius nos últimos 100 anos, sendo que os maiores aumentos ocorreram nos últimos 20 anos. Além disso, houve também um aumento nos níveis dos mares de 3,6 milímetros entre 2015 e 2018. A explicação para esse fato é a expansão térmica das águas do mar, já que as moléculas acabam se tornando menos densas, o que faz aumentar o volume dos oceanos. Pessoal, agora vamos para a página 6, vejam lá. É comum a gente encontrar imagens de ursos polares em cima de pequenos blocos de gelo, simbolizando os impactos causados pelas mudanças climáticas. Mas a gente deve ressaltar que muitas espécies distribuídas pelos continentes e mares também sofrem com essas variações. As secas e a falta de chuva provocam a redução no crescimento dos vegetais que servem como alimento ao gado, por exemplo. O degelo e as enchentes ameaçam as cidades costeiras, fazendo as populações se deslocarem em busca de áreas mais controladas. O frio extremo em algumas regiões do planeta provoca a morte dos animais que ficam sem pastagens e acabam morrendo por desnutrição. As grandes temperaturas provocadas pelo aumento da temperatura da superfície dos oceanos, tais como tufões e furacões, estão se tornando cada vez mais comuns. A propagação de doenças também pode ser uma das consequências das mudanças climáticas, uma vez que os animais ficam expostos às infecções provocadas pelo aumento de diversos insetos transmissores de doenças, como a dengue e a malária, além de outras trazidas pelas enchentes, como é o caso da cólera e da leptospirose. O aumento da temperatura da superfície dos mares traz problemas para a cadeia alimentar aquática, uma vez que o plâncton sofre uma drástica redução. As tartarugas marinhas são afetadas devido ao aumento da temperatura da areia, que interfere na determinação do sexo dos ovos ali depositados na época da reprodução. As espécies migratórias, que normalmente são estimuladas por padrões climáticos, também sofrem alterações, como por exemplo o salmão do Alasca. Ele deixa de migrar devido ao aumento de temperatura das águas, e assim os ursos ficam sem alimento. Bom, eu já vou deixar aqui disponibilizado para vocês as tarefas, tá? Então, vocês farão a página 4 e a página 8, que vai ser do exercício 1 ao 5, tá bom? Essas tarefas serão para o dia 20 de agosto, tá bom? Na próxima quinta-feira, coloquem no Moodle, assistam novamente a videoaula se for necessário. Tenho certeza que vocês farão a tarefa com bastante facilidade. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!